Bom dia, galerinha. Aqui é a professora Elaine de volta para mais uma das nossas aulas, né? Aulas à distância nesse período de quarentena, tá? Espero que todos estejam bem, tá bom? Se cuidando. E breve, se Deus quiser, estaremos de volta na nossa salinha de aula, todo mundo junto, tá certo? Hoje a nossa aula é de português, tá? Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2020. E nós vamos fazer duas atividades hoje, atividade 7 e atividade 8, tá? Hoje, na nossa atividade 7, hoje traz um texto aqui. O título do texto é Viver sem baratas e outros bichos. Esse tipo de texto é um texto do gênero informativo. O gênero informativo, galerinha, é um tipo de texto que tem como principal função informar. Informar as pessoas sobre acontecimentos, sobre outras pessoas, sobre lugares, diversos assuntos. Há muitos gêneros textuais informativos, tá certo? Inclusive, a gente leu uma notícia, tá? Há dias atrás, a nossa aula foi sobre notícia. Notícia é um gênero, é um texto do gênero informativo, tá certo? É um texto escrito com a intenção de informar o leitor, quem está lendo, né? Leitor é quem está lendo. E trazer algumas informações, às vezes curiosidades sobre algum assunto, ou que está sendo muito falado no momento, ou que precisa ser informado à população. Geralmente são retirados de jornais, revistas, ou não, ou a pessoa criou um texto de cunho informativo apenas para informar alguma coisa que está acontecendo ou alguma coisa muito importante, né? Gênero informativo geralmente são coisas importantes que as pessoas precisam ficar sabendo, tá? Então a gente se utiliza desse tipo de texto. Vamos ler o nosso texto, tá? Como sempre fazemos nas nossas aulas de português, eu sempre peço que vocês façam pelo menos umas 2 ou 3 leituras desse texto, tá? Ou você faz antes de mim, ou depois que eu tiver terminado, tá certo? Quando eu terminar de ler, vamos fazer assim. Quando eu terminar de ler, você vai pausar o seu vídeo aí no seu celular, ou na sua TV, ou no seu notebook. Você vai pausar e vai ler sozinho de 2 a 3 vezes, tá certo? Para você precisa treinar a sua leitura. E breve eu vou pedir a vocês que gravem a leitura de vocês e mandem para mim, tá certo? Mas não vai ser agora, não vai ser hoje, tá bom? Só vão treinando a leitura de vocês, tá certo? Vamos começar. O título desse texto informativo, né? Já sabemos que ele é informativo. É Viver sem baratas e outros bichos. As baratas são insetos de hábito noturno. Durante o dia, escondem-se em frestas de muros, embaixo de pedras ou em esgotos. Estes insetos tornaram-se domésticos e todas as residências convivem com este problema que pode ser evitado e controlado. Não devemos subestimar os malefícios causados pela convivência forçada com estes insetos. Pela diversidade de oferta de alimentos e habitat propícios à sua proliferação, eles se reproduzem com velocidade, adquirindo resistência aos tratamentos tradicionais de combate. Nos grandes núcleos populacionais, a barata se apresenta como o inseto mais comumente encontrado. A barata não deve apenas ser encarada como hóspede incômodo e indesejável, devido ao seu aspecto repulsivo e ao odor desagradável. Ela é um inseto nocivo à saúde em função de sua capacidade potencial de transmitir doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estes insetos são agentes transmissores de doenças causadas por bactérias,
como a furunculose, a lepra, tuberculose, poliomielite e diarreia. O voar das baratas está intimamente ligado ao período de acasalamento, geralmente ocorrendo durante o verão. A barata de esgoto é capaz de viver até 4 anos, enquanto a francesinha não vive mais do que 1 ano. Ambas gostam de se refugiar em frestas e fendas, locais onde passam cerca de 70%, 75% dos seus dias. Esse é um texto. Aqui embaixo aparece, né, de onde foi tirado esse texto. Da internet da Fiocruz, tá? Biossegurança. Então, é um texto informativo da Fiocruz. Nós temos até uma sede da Fiocruz aqui no Eusébio, tá? Quem não sabe, procura saber e se informa mais sobre a Fiocruz, que trabalha com pesquisa e desenvolvimento de tecnologia na área da saúde e de segurança, de tecnologia biológica e vários outros tipos de pesquisa, tá certo? Então, procure saber mais. Esse texto é de lá, tá bom? Agora, você vai fazer a sua leitura e a gente vai seguir respondendo nossa atividade hoje, que é sobre a compreensão do texto, né? Sempre depois do texto, a gente vai responder a compreensão, saber se você realmente entendeu, se você sabe argumentar aquilo que foi escrito no texto. Essas questões são justamente para fazer você esmiuçar todo esse texto, né? Se você sabe argumentar, explicar o que foi falado, o que foi explicado e informado, no caso, né? Nós estamos com um texto informativo, tá? A primeira questão tá aqui, ó. Ela pergunta qual é a finalidade desse texto. E ela dá 4 opções: letra A, B, C e D. Na letra A, diz que é contar uma história. Na B, diz que é anunciar um produto. Na C, diz que é informar sobre algo. E na letra D, diz que é causar humor. Gente, esse texto eu já falei o que é que ele é, né? Qual é a finalidade do texto? Finalidade tem a ver com o gênero do texto, tá certo? Vamos para número 2. Aí você circula a opção certa na número 1, tá bom? E vai para número 2. Qual o assunto principal do texto? Aí tem uma linha aqui para você escrever, tá? Qual é o assunto principal, gente? O que é que tá mais se falando no texto, tá? O assunto principal não é o título. O título quer dizer sobre o que é que o texto está falando, mas o assunto principal tá no texto. Ele disse que era preciso o quê? Evitar, né, a convivência, a proliferação no ambiente residencial das nossas casas. De que bichinho? Aí você vai lá e explica isso tudo aqui, ó, no número 2. O assunto principal do texto é sobre isso. Número 3, assinale V ou F. V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações do texto. Aí o primeiro parêntese fala assim: as baratas são insetos de hábito diurno. Durante a noite escondem-se em frestas de muros, embaixo de pedras e em esgoto. Aí você vai dizer se isso está certo ou falso, se está desse jeito lá no texto. Repare que aqui tem um erro. Veja se está do mesmo jeito que foi colocado lá no texto, tá? Você volta lá no texto e olha onde é que tem essa frase aqui no texto e vê se realmente está tudo certo, tá bom? Presta atenção. Segundo parêntese da terceira questão, pela diversidade de oferta de alimentos e habitat propícios à sua proliferação, eles se reproduzem com velocidade, adquirindo resistência aos tratamentos tradicionais de combate. Você vai lá e olha no texto de novo se está realmente desse jeitinho escrito lá, tá bom? E aí você coloca se sim, um V de verdadeiro, se F, um F de falso. Terceira parêntese. Ela é um inseto inofensivo à saúde em função de sua capacidade potencial de não transmitir doenças.
O texto não falou isso, né? Presta atenção, tá? Volte lá no texto, que o texto vai estar dizendo se ele disse realmente isso ou não. Aí você marca aqui. E o último parêntese diz: a barata de esgoto é capaz de viver até 4 anos, enquanto a francesinha não vive mais do que 1 ano. Aí você vai lá e olha se tá realmente desse jeito no texto e marca aqui, V ou F. Quarta questão. Segundo o texto, quais doenças a barata pode transmitir, gente? Falei lá quando eu tava lendo. Ainda tô lembrando as doenças aqui. Mas eu não vou dizer. Você vai voltar aqui no texto, vai pegar aqui e escrever lá, tá bom? Você volta e escreve aqui. Na quarta questão. E agora a gente vai para a quinta questão. De acordo com o texto, o voar das baratas está intimamente ligado a quê, gente? Eu ainda me lembro quando eu li. O voo das baratas quer dizer o quê? Letra A, ao acasalamento. B, a infecção. C, a proliferação. Ou D, ao redor, ao odor que ela tem desagradável. Odor, gente, odor é cheiro, tá? Essa palavra odor quer dizer cheiro, um cheiro desagradável. Aí você vai lá e circula a letra A, B, C ou D, qual é a certa? E parte para a sexta questão, tá? Em qual estação do ano geralmente acontece o acasalamento das baratas? Tem dizendo lá. Qual é a época do ano? É inverno, verão, primavera, outono. Tem dizendo, tá bom? E aqui tá falando mais um pouco, ó, se liga no gênero, tá bom? Você vai ler aqui falando sobre o gênero informativo. E vamos prosseguir aqui agora para a sexta questão. Observe as consoantes destacadas e escreva-as. Repare que agora a gente já não está mais perguntando compreensão de texto, mas aqui a gente vai estudar gramática. A parte de gramática que a gente vai estudar aqui é os encontros consonantais, tá? Observe que essas palavras que estão aqui na sexta questão, elas têm alguns encontros. Encontro que a gente chama consonantal, porque é o encontro de duas consoantes. Gente, consonantal, já tá dizendo, ó, consoante. Então, se é consoante, eu vou olhar aqui, ó. A primeira palavra é a palavra compreende. Tá em pretinho aí, né, ó. Tem duas letrinhas que estão se encontrando, tá uma do lado da outra. Isso aí é o encontro de duas consoantes. Aí, qual é as duas letras que se encontraram? Aí, você escreve no quadrinho pequenininho que tem embaixo, tá? Isso você vai fazer nas outras palavras. Ó, a segunda é agrada, a terceira é gorda e a última aqui, a quarta, é gosta. Todas elas têm consoantes se encontrando, tá? Uma tá do ladinho da outra quando a gente escreve. Aí, você vai escrever elas aqui embaixo. Aí o pontinho vai perguntar assim, ó, retire do texto outras palavras e circule o encontro de consoantes. Então, aqui, ó, você vai voltar lá no texto, tá? Vai voltar lá no nosso texto e vai procurar palavras que tenham encontros consonantais, encontros de consoantes, tá? Tem várias aqui no texto, onde você vai reparar onde aqui uma consoante se encontra com a outra. Aí você pode até circular e depois escrevê-las aqui, tá bom? Conforme pede a questão número 6. Você vai só escrever, tá certo? A palavra. E quando escrever aqui, você circula o encontro consonantal, encontro de duas consoantes, tá certo? E aqui ele faz justamente a explicação. O que é um encontro consonantal? Encontro consonantal é a reunião na mesma palavra de duas ou mais consoantes pronunciadas. Pronunciadas quer dizer que eu falo essas consoantes quando eu leio a palavra. A primeira setinha diz assim, que elas podem estar na mesma sílaba da palavra, quando eu separar a palavra, ou ela pode ficar em sílabas diferentes. Quando ela está na mesma sílaba, esse encontro, essas duas vogaizinhas que ficam perto uma da outra, e quando eu separo a palavra, elas ficam na mesma sílaba, a gente chama de encontro consonantal perfeito.
perfeito, tá? Inseparável. Eles não podem se separar. A apostila está chamando encontro consonantal inseparável, mas eu também conheço como encontro consonantal perfeito. E tem uma dica, tá? Para o encontro consonantal perfeito. O encontro consonantal perfeito são aqueles que terminam em L e R. Eles nunca se separam, tá? Eles ficam juntos, sempre juntinhos. E o encontro, a segunda setinha tá falando do encontro consonantal imperfeito. Ou seja, que ele se separa, tá? Quando a gente escreve a palavra toda, a consoante fica juntinha uma da outra. Mas quando a gente separa as sílabas, elas se separam. Olha aí o caso de sorvete. Sorvete é escrito junto, né? Quando a gente escreve a palavra, o R e o V fica juntinho. Mas quando a gente vai separar as sílabas, repare que ele fica separado, né? O R fica numa e o V fica na outra. Isso é um encontro consonantal imperfeito, separável, porque ele se separa. E o encontro consonantal perfeito, que é o lá de cima, é o da palavra globo, por exemplo. O G e o L, eles não se separam, porque é um encontro consonantal perfeito. Então, ele fica na mesma sílaba, globo. Veja que o G e o L estão juntos, na mesma sílaba. Encontros consonantais perfeitos são os encontros que terminam com L e com R. Vamos fazer mais palavras aqui. Olha, galerinha, eu fiz 3 palavras aqui para vocês. Elas têm encontros consonantais. A gente vai lá e circula, ó. Quais são as consoantes que estão se encontrando aqui, ó? É o P e o L. Na segunda palavra, as 2 consoantes que estão se encontrando aqui, ó, é o P e o R. E nessa terceira aqui é o F e o R. Repare que quando a gente separa as sílabas, placa, se eu for separar a placa, porque ela vai ficar assim, ó, placa. Porque os encontros consonantais, as consoantes que terminam em L ou R, elas não podem se separar, porque elas são chamadas de encontro consonantal perfeito. Ele é perfeito, ele é lindo e maravilhoso, ele não pode se separar, tá certo? Aquilo que é perfeito é inseparável, não pode se separar. Vamos aqui, ó, prato. Como é que separa prato? Prato. Não pode se separar, tá? Fraco. Fraco. Também não se separou. Nenhuma palavra. Então, os encontros consonantais perfeitos que não se separam são os encontros terminados em L ou R, tá certo? Eles são perfeitos, não se separam. E os outros encontros, tia? As outras palavras que tem outros encontros? Pronto, aí então você já sabe que separa. Se é só o L e o R que não se separa, os outros encontros vão se separar. É o caso de sorvete, né, ó? Aqui a palavra sorvete. A tia ainda tá tentando escrever aqui que preste nessa lousa, tá? Porque a tia escreve com o dedo aqui na tela. Então, é muito ruim. Vamos separar sorvete. 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 Ai, tia, aqui não terminou. Ó, esse encontro aqui consonantal é o R e o V. RV. Nem terminou, a última letra nem foi L, nem foi R, ó. O encontro aqui é um R e um V. Quando essa última letra aqui, ela for um L ou um R, aí ela será perfeita, não vai se separar. Mas aqui foi um V, ó. O R era a primeira, mas tem que ser a última, tá? Do encontro. Se fosse aqui a última, aí iam ficar juntos, mas como não é, ó, tá certo? Mas não confunda com 2 R's, tá? O 2R, ele já é um dígrafo, tá? E a gente vai estudar na próxima aula sobre dígrafos, que aí ele vai ficar separado.
Mas nesse caso aqui, a gente está estudando só encontro consonantal. Os que terminam com L e R não se separam. E todos os outros que não terminar com L nem com R vão se separar. Que nem sorvete aí, tá bom? Agora você volte para sua tarefa e vamos continuar. Tá certo? Pronto. Agora vamos continuar. 7ª questão. Observe o encontro consonantal e escreva uma palavra separando as sílabas. Veja o exemplo. Ele deu um encontro consonantal, gente, aqui, ó. R, DR. Aí, então, eu tenho que fazer uma palavra que tenha DR. Então, eu vou usar a minha cabeça, minha linda imaginação, que vocês são muito criativos e vão procurar. Se não souber de cabeça, procure. Palavras que tenha DR junto, ó. Vidro. Todos que terminam com R e com L vão ficar o quê, gente? Que eu acabei de falar na lousa. Vão ficar juntos, porque são encontros consonantais perfeitos, né? Então, eu tô reparando aqui que todos que vêm na 7ª questão terminam com R, né? E aí, você vai escrever uma palavra que tem esse encontro e vai separar as sílabas aqui na frente, igual foi feito aqui, né? No primeiro exemplo, tá? E assim você vai fazer com todos os outros. Vamos prosseguir. Aí responda aqui a pergunta, ó. Nessas palavras, o encontro consonantal é separável ou inseparável? Esses encontros que estão ali, ó, o DR, CR, FR, GR, BR, TR, PR, VR, eles são separáveis ou inseparáveis? Aí você marca aqui, tá bom? Número 8. Escreva os nomes das figuras separando as sílabas. Depois copie o encontro consonantal. Veja o exemplo. Veja que ele fez o primeiro exemplo aqui para você, né? Ele, aqui, ó, palmeira. Você escreve, né, a palavra separando as sílabas. Isso é uma palmeira. Tá aí, palmeira. Repare que o encontro das consoantes, se eu tivesse feito a palavra junta, seria o L e o M. Quando eu escrevo a palavra inteira, palmeira, quais são as consoantes que ficam uma do lado da outra? Que há aquele encontro entre elas, é o L e o M. Mas, quando eu separei as sílabas, elas ficaram o quê? Separadas. Veja aí, ó. Quando eu separei a palavra palmeira, o L ficou na primeira e o M ficou na segunda sílaba. E assim você vai fazer com as outras figuras, tá? Aqui tem uma borboleta, depois tem uma porta, depois aqui embaixo tem o quê? Uma espada, um esquilo e a última figura é uma escada, tá? Você vai escrever essas palavras separando as sílabas e embaixo você vai colocar qual foi as consoantes que estavam juntas na palavra, mas quando você separou, elas ficaram. Quando você dividiu as sílabas, separou as sílabas, essas consoantes também ficaram separadas. Tá certo? Aí ele pergunta justamente, em todas as palavras, o encontro consonantal, as consoantes que estavam se encontrando, elas ficaram separadas ou inseparadas? Ou inseparáveis, esse encontro consonantal, eles ficaram juntos ou separados? Se ficou separado, é um encontro separável. E se ficaram juntas, é inseparável. E agora vamos para outra questão, tá certo? A atividade número 8. A atividade número 8 é sobre outro gênero, tá? Vocês vão terminar a atividade número 7 e aí vão pausar o vídeo. Quando terminar tudo, vocês vão continuar aqui na atividade número 8, tá? A tia vai ver se consegue fazer um vídeo só. A atividade número 8 é sobre outro gênero, tá? Hoje nós estamos vendo aqui nessa atividade já um outro gênero. O gênero aqui é letra de canção. Tia, letra de canção? Sim. Então, isso aqui é uma canção. Canção é uma música, né? Que a gente também chama gênero música. Mas o nome mesmo é a letra de canção.
Letra de canção trata-se de um gênero de composição musical para ser cantada, né? O que envolve necessariamente, gente, é necessariamente nesse tipo de gênero, a gente tem que se preocupar com o ritmo, tá? O ritmo das palavras que levam para o ritmo da música. Então, eu tenho que me preocupar com a seleção das palavras, com a rima entre essas palavras, enfim, que isso torna a musicalidade das palavras. Então, eu tenho que me preocupar com a musicalidade das palavras. Como é que eu faço uma musicalidade em um texto, que a gente chama de letra de canção? Então, é a bendita rima que a gente estuda desde o segundo ano. Aqui, esse texto não é escrito em prosa, ele é escrito em versos. Os versos contêm estrofes e determinados versos têm que ter palavras que rimam com o outro. E quando a gente estiver lendo, a gente vai observar que um determinado verso rima com o outro, daquela mesma estrofe. Porque assim, quando a gente estiver cantando, isso é que traz a musicalidade nas palavras, tá? E torna aquelas palavras agradáveis, ao ponto de quando eu cantar, uma combinar com a outra e com a melodia, que vai ser feita e elaborada por algum compositor, um músico, que vai elaborar uma melodia que se encaixe nessas palavras, né? Por isso a rima é tão interessante em uma música, tá certo? Vamos lá. O nome desta música, desta letra de canção é Normal é Ser Diferente. Tá aí, ó, o autor, Jair Oliveira, tá certo? O nome da letra da canção é Normal é Ser Diferente. Vamos lá, gente, eu vou fazer a minha leitura, depois você vai pausar o vídeo e vai ler pelo menos mais 2 vezes, tá certo? Vamos lá. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende, que a amizade não vê cor, nem continente. E o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra. Mas o que me agrada é que o amigo a gente acolhe sem pensar. Lugar pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, e eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta, e é sempre assim que deve ser. Ai, gente, é muito linda essa música e essa letra, tá certo? Eu peço que vocês repitam, mas pelo menos 2 vezes, tá? Façam a leitura. E repare que aqui tem 4 estrofes, tá? Essa música. E na primeira música tem palavras que elas rimam, tá? Repare que aqui, ó, tem a palavra compreende, que ela rima com continente. Você lembra que as rimas das palavras, elas estão no final da palavra? Veja que compreende termina com ente, né? E o continente com ente. Então, o som que a gente fala é muito parecido no final. Então, esse sonzinho final da palavra é o que dá a rima, tá? Repare que o quem, o jeito que termina de falar quem, parece com o nem. Então, quando a gente canta uma música, isso dá uma sonoridade, uma musicalidade perfeita, tá? Isso é o que a gente precisa em determinadas músicas, de rima, tá? Veja que aqui também tem a palavra no segundo, tem raça e graça. Elas rimam, né? Causam esse efeito na música de uma melodia, né? Suave. Tem outras palavras que rimam aqui, tá? Vão tentando procurar. Você pode encontrar várias, tá? Mas aqui essas determinadas em que eu estou falando, tá? Gente, continente, compreende, diferente. Uma rima com a outra, né?
graça, raça. Aí eu tenho outras aqui, ó, diferente, gente. Ensinar, sonhar. Veja que ensinar termina com ar e sonhar também, né? Então ele dá ali aquela harmonia ao falar, né? Isso tudo é coisas que eu, detalhes de canção que eu estou fazendo com que vocês observem, tá? Então pronto, depois que vocês realizaram a leitura de vocês, nós vamos para a nossa compreensão de texto, tá? Perguntas sobre esse gênero e sobre essa canção que a gente acabou de ouvir. A número 1 pergunta assim: qual é o assunto principal da música, gente? Quando eu estava cantando, falando, lendo essa música, não é porque eu não estava cantando, eu estava lendo. Mas quando a gente lê uma música, de certa forma a gente vai cantando um pouco quando a gente fala. Então, qual é o assunto que estava falando principal na música, gente? Eu vou dar uma dica. Fala muito na palavra diferente, né? Diferente e amizade. Então, qual é o assunto principal da música? Junte essas palavrinhas aí, ó, amizade com diferente e coloque a sua resposta, tá? Volte no texto, leia de novo e você vai saber qual é o assunto principal dessa música. Número 2. O que quer dizer o verso que a amizade não vê cor nem continente? O que será? Não vê cor quer dizer, olha, gente, eu vou ajudar vocês, que a amizade não vê cor. Será que nos meus amigos eu estou vendo a cor deles para escolher meus amigos? Se é branco, se é preto, se é moreno, se é negro, branco, pardo? Cor, tá? E nem ver continente. Continente tem a ver com o quê? Os países, distância, né, gente? Ó, continente, América, Europa, Ásia, África, os continentes. Então, quando ele diz que a amizade não vê cor nem continente, não vê isso. O que que ele quer dizer com isso? Escreva aí para mim ver o que é que você entendeu. Tá certo? Número 3, na sua escola as diferenças são respeitadas, gente? Lá na nossa escola Erotides, as diferenças são respeitadas? Você coloca sim ou não, mas se colocar não vai ter que dizer por quê. E se colocar sim também, você vai explicar porque você acha que lá na escola é respeitada as diferenças, sim ou não, tá certo? Que é o justifique. Eu já disse para vocês, justifique é explicar, tá? Número 4. Você acha importante ter amigos? O que é que você me diz aí? Você acha importante ter amigos? Se você acha que sim, você vai me explicar por que sim. E se acha que não, eu também quero saber a explicação do porquê não, né? Porque sim não é resposta e porque não, não é resposta. Tem que ter um porquê, tem que ter uma justificativa, tá certo? Coloque aí para mim ver o que é que você acha de ter amigos, tá? Número 5. Transcreva os versos que mais chamaram a sua atenção e em seguida explique o porquê. Tem alguma coisa nessa música que você gostou mais, algum verso que você gostou mais. Você vai copiar ele aqui e vai embaixo me explicar por que você gostou mais deste verso. Tá certo? E aí, quando você bater a foto, que botar lá no grupo, eu vou ler e vou saber qual foi o que você mais gostou. Número 6. Repare que tem mais um pouquinho sobre o gênero, tá? Para você ler sobre a letra da canção. E vamos para a 6ª questão. Circule e escreva as letras iguais que estão juntas. Repare que na 6ª ele lhe dá uma palavra. E aqui ele já vai começando entrando no outro assunto, tá? Ele lhe dá uma palavra. A palavra é socorro. Olhe como é que ela está escrita aí. E ele também está dizendo que tem duas letras que estão iguais, uma do lado da outra, por sinal. Aí você vai lá, observa quais são e escreve no quadrinho pequeno branco, tá? Aí vai pro pontinho que diz assim: no grupo RR, você vê e escreve. Aí você vai marcar, você vê e escreve uma letra ou duas letras? Você vê e escreve o quê? Uma letra ou duas letras? Marca o X.
Aí vai para a sétima questão. Fale devagar, em voz alta e ouça com atenção os sons da palavra, tá? Aí você vai falar bem alto e devagar a palavra socorro. Socorro. No grupo RR, você fala e ouve. Aí você vai marcar, primeiro quadrinho, apenas um som, ou você escuta dois sons diferentes quando fala socorro, lá no R, nos dois R's. Você escuta só um som ou você escuta dois sons, duas letras? Tá? Você vai primeiro marcar qual o quadrinho certo da resposta. E veja, aí ele dá em seguida a explicação em cima da base dessa palavra socorro. Veja, socorro tem dois R's. E ele faz a setinha para baixo aqui mostrando, ó, os dois R's são duas letras. Mas ela representa apenas um som. Aí ele já explica, ó, dois R's e mostra uma segunda setinha, mostrando que esses dois R's só tem um som, o som de um R só, tá certo? E aqui ele lê, ó, vamos ler comigo, e ele explica, você vê duas letras, dois R's, mas ouve apenas um som, som de um R. Esse tipo de coisa que acontece na nossa língua, nas nossas palavras, a gente chama de dígrafo, tá? É um encontro consonantal, mas é um encontro consonantal que a gente chama de dígrafo. Porque quando duas consoantes se encontram que tem apenas um som, são duas letras, mas quando a gente fala só tem um som, a gente chama de dígrafo. E são duas letras que representam um único som, que a gente chama de fonema. Tio, o que é fonema? Fonema é som. É só uma outra palavra para dizer. Som é o quê? Som é fonema. Fonema é som. Tá certo? O que é que são dígrafo? Diga aí para mim. Parece que eu tô ouvindo vocês dizer. Dígrafo é o quê? Dígrafo são duas letras que têm apenas um som. Duas letras que estão escritas juntas, mas que quando a gente fala, só fala uma, tá? Só tem o som de uma letra só. Vamos prosseguir aqui, ó. Temos uma tabela de dígrafo, gente. Essa tabela é muito importante. Não é importante só agora no quarto ano, mas vai ser importante a vida inteira de vocês, quando vocês ouvirem falar em dígrafos. Dígrafos têm duas espécies, tá? Duas qualidades de dígrafo. Os dígrafos consonantais, porque eles são formados por consoantes, são encontros de duas consoantes, que quando a gente fala só tem um som só, tá? E tem os encontros vocálicos, que é o encontro de uma vogal com o M ou com o N, tá? É apenas com o M e com o N. Quando uma vogal se encontra com o M ou com o N, ele é chamado de encontro vocálico. E quando a gente não fala o M nem o N, tá? Ele só tem o som só da vogal. Repare, vamos aqui para os encontros vocálicos. Quando eu falo em tampa, tá? Quando eu falo em tampa. Tampa. Você tá ouvindo o som do an? O M modificou o som do A, mas só dá para ouvir o A. Tampa. É como se tivesse um acento um acento tio em cima do A, tá? O M aí, quando ele vem depois da vogal, ele forma um dígrafo, porque eu não falo ele, eu apenas nasalizo o som do A. Eu modifico um pouco o som do A, eu não falo A, eu falo an, né? Tampa. E aí, isso a gente chama de dígrafo vocálico, porque eu escrevi duas letras, o A e o M, mas quando eu falo, eu só estou falando o som do A, praticamente. Assim acontece em tempero, olha, o em, tempero. Só dá para ouvir o som do E. Só um E diferente, né? Não é em. Tempero. Repare aí, ó, limpo. Valendo as palavras. Limpo. Tromba, lembra aí, ó, quando eu falo tromba, eu só mudei um pouquinho o som do O, mas não aparece o som do M. Então, ele é um dígrafo vocálico. Eu escrevo duas letras, mas quando eu falo, só tem o som só de uma letra só. Umbigo, olha aqui o resto, manga, casamento,
língua, concha e mundo. Então, os encontros vocálicos são sempre com as letras M ou N, tá? É uma vogal, porque é o encontro vocálico, porque é o encontro de uma vogal com um M ou N que faz um som nasal. Então, ele só tem um só. É o conto de duas letras, uma vogal ou M ou N, que faz eles terem apenas o som de uma letra só, tá certo? E os dígrafos consonantais, que é a primeira coluna aqui, ó, consonantal. Esses dígrafos consonantais, eles são escritos duas letras, como vocês estão vendo aí. Mas quando eu falo, só tem o som de uma letra só. Vamos ler a palavra alho. Repare, a primeira palavra, ó, alho. Eu não falo duas letras. Não falo duas consoantes, o L. Quando eu falo tudo, só tem um som só. Alho, lho. É até quando a gente tá começando a ler, é a primeira coisa que a gente percebe, é que a gente tem um pouquinho de dificuldade em falar, porque escreve duas letras, mas quando a gente tá falando, não tem o som claro do L ou do H. Com o tempo é que o ouvido da gente vai percebendo que esse som de lhó, lhó, lhó é LHO, tá? Quando a gente tá aprendendo a falar, aprendendo a ler, a gente vai percebendo esse som. Olhe para a segunda palavra, chave, chave. Chave é com CH, né? Chave. Tem muita gente que erra e bota um X em chave. Por quê? Porque acha que é só uma letra. Porque o som é um dígrafo, o CH é um dígrafo. Eles são duas letras que têm o som de uma letra só. E é confundindo com o som do X. Porque esse som do X é o mesmo som do CH. Só que tem palavras que é com CH e outras com X. Isso aí a gente estuda escrevendo as palavras, para saber qual é com CH e qual é que escreve com X. Olhinho acontece também com NH. NH é um dígrafo consonantal, porque são só consoantes, tá? É o NH, também tem som só de uma letra. Quando eu falo ninho, ninho, tem criança que ainda não aprendeu a escrever direito nem a ler, que quando a gente bota para escrever ninho, escreve só um N, né? Porque ele não consegue ainda reconhecer que o nhó é NH, NH. E com o tempo, quando a gente vai lendo, aprendendo a ler e a escrever, a gente já vai reconhecendo esse som do nhó. É um som só, mas que são duas letras que a gente escreve. Mas quando a gente fala, tem som só de uma letra. Tem o G, tem o Q e o U, e o G e o U, tá? Também são dígrafos. Por quê? São duas letras, mas quando a gente fala, tem som só de uma. Fale aí, ó, leque. Você não fala o som desse U, né? Leque, parece que é só L, E, Q e E. Porque tem leque, só tem o som de uma letra só, mas tem o U aí, tá? Águia, quando a gente fala águia, também parece só dá para ouvir o som do G, do I e do A. Águia. Você não fala o U, mas é escrito com o U, tá certo? Porque ele é um dígrafo, são duas letras que tem som só de uma. Pássaro, quando você fala pássaro, tem a palavra aí, ó, pássaro. Ele tem dois S, mas quando você fala, tem um som só de um S. Então, muitas crianças escrevem pássaro errado ainda. Enquanto a criança não assimila que os dois S têm um som só de um S, ele vai escrevendo. E para a gente descobrir isso, só a gente escrevendo e lendo, que a gente vai saber qual a palavra que é só com S e quais as palavras que é com dois S. Tá certo? Dois S é dígrafo, são dois S que tem apenas o som só de um. Carro, dois R's, que tem som só de um R, né? Carro. Tem outro encontro aqui, ó, dígrafo, é um S e um C, mas que quando você fala, você não vê. Fale aí, ó, piscina. Você nem escuta o som desse S aí, ó. É um S e um C. Mas você não escuta o som do S, só tem o som do C. Piscina. Mas é um encontro que a gente chama de dígrafo, porque são duas letras que quando a gente fala juntas, só tem o som só de uma. E o cresça. Cresça também é um som. O S tá juntinho do C cedilha. Mas quando a gente fala os dois juntos, só tem som só de uma letra. Cresça.
né? Você nem sabe qual é. Você pronunciou um S e um C cedilha, mas que quando você fala, você escreve um S e um C cedilha, mas quando você fala, tem som só de um S. E tem a última aqui, ó, que ele mostra é o X e o C. O X e o C, quando se encontram, eles só tem só um som só, tá certo? É um dígrafo. Exceção, exceção. Quando eu falo exceção, você não sente o som do X. O X fica mudo, mas ele tá ali. A palavra se escreve com um X e um C. É porque quando o X fica perto do C e a gente vai falar a palavra e pronto, só tem o som só de uma letra. Exceção. Parece que é apenas um S aí, tá bom? Então, você repare mais uma vez nesse quadro dos dígrafos, tá? Releia, escute de novo, vá pronunciando as palavras e você vê que o que é dígrafo são duas letras, mas que tem apenas um som, tá certo? São duas letras que tem apenas um som. Vamos prosseguir aqui, ó, para nossas próximas questões. Aqui tem falando, ó, que na separação silábica, os dígrafos podem vir na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Assim, são dígrafos inseparáveis e os dígrafos separáveis. Então, nós temos dígrafos que não se separam. Eles são perfeitos também, tá? Tem um encontro consonantal perfeito e tem um dígrafo perfeito, porque ele é duas letras, tem som só de uma quando a gente fala, e quando a gente vai separar naquela palavra, ela nunca pode ficar separada. É a primeira coluna aqui, tá? É a primeira coluna. Os dígrafos que não podem se separar é o SCH, o LH, o NH, o QU, o G e o U, tá certo? QU e GU. E os outros que são separáveis? 2R, 2S, o S e o C, o S e o C cedilha, o X e o C e os dois S, né? Vou fazer aqui no quadro mais algumas palavras, tá? Só repetir e reforçar. Repare, ó. Esses aqui é os que não se separam, tá? Se eu fizer aqui uma palavra, ó, minha, a palavra minha, o NH não pode separar, tá certo? Isso aqui é regra de ortografia e de gramática. Dígrafos não se separam, tá? Os dígrafos não se separam. Vá repetindo aí. Os dígrafos não se separam. Outra palavra aqui, ó. Palha é com LH. Não pode separar. LH não se separa. CH, chave. Não se separa, tá? Chave. Com Q e U, a palavra quem. Não se separa, tá? E com GU, eu posso escrever igual. A palavra igual. Repare que igual se separa assim, ó. Igual, tá? Uma sílaba, ela pode ser feita por apenas uma vogal, tá? Mas ela nunca pode ser só uma consoante. A separação silábica parte da base da vogal. Uma sílaba pode ter só uma vogal, mas nenhuma sílaba pode estar sem vogal, tá? Toda sílaba tem que ter uma vogal. E só uma vogal é suficiente para uma sílaba. Mas as outras, né? A consoante, ela precisa da vogal. Ela nunca pode estar sozinha numa sílaba, tá? A consoante, ela precisa da vogal. Então, repare que aqui o I pode estar sozinho, porque ele é uma vogal. Ele vai ficar sozinho na sílaba. Mas aqui, o G, ele nunca pode ficar sozinho, porque ele é uma consoante. Ele precisa das outras vogais. E esse encontro aqui, ó, o G e o U, ele não se separa, porque ele é um dígrafo, tá? E esse A e L, eles estão acompanhando o som do guá. Como eles são duas letras e tem um som só, ele precisa do A para complementar. E o L não pode ficar sozinho em uma sílaba, porque ele é consoante, então ele tem que ficar junto do A.
E o A está complementando o G e o U. Por isso que se separa assim, igual, tá certo? Vamos voltar para nossa atividade. Ali eu mostrei os que são inseparáveis, quer dizer que eles não podem se separar. Mas tem os separáveis, né? Que eu já falei. Esses que são as letras iguais, né? Que nem o RR e o SS. E os que são o SC, SC cedilha e SX. Porque quando a gente fala, eles perdem o som de uma letra e fica só o som de outra, tá? Som de uma apenas. São duas letras, mas que perde o som de uma para ficar apenas só um, tá? Aí a 8 pede justamente para você voltar no texto, tá? Sublinha as palavras com dígrafos na piada. A piada aqui tá escrita errada, foi erro de digitação. É na canção, tá? Lá no texto, canção. Sublinha as palavras com dígrafos na canção e depois escreva separando as sílabas. Você vai lá e procurar palavras com dígrafos. Pode ser os dígrafos, esses dígrafos que estão aqui, gente, os separáveis e os inseparáveis, né? Aqueles que ficam juntos e os que ficam separados. Mas você vai procurar dígrafo, tá? Não se preocupe em procurar dígrafo vocálico, tá? Se você quiser colocar, coloque, mas nós estamos focando aqui, ó, a questão tá focando nos dígrafos consonantais, né? O CH, LH, NH, QE, GUE, o RR, SS, XC, SC e S cedilha. Você vai procurar as palavras que tem lá no texto com algum desses dígrafos, vai colocar aqui e depois separar a palavra, tá? Que é para você observar se ficou junto ou separado na mesma sílaba, tá? E a 9ª questão, leia as palavras, destaque os dígrafos e separe as sílabas. Veja o exemplo da primeira, você vai seguir o primeiro exemplo, ó. Chuvisco. A palavra chuvisco, ela tem um dígrafo. Ela tem aí, ó, o C e o H. O C e H, quando se encontram, eles são dígrafos. Porque quando a gente fala, tem apenas o som só de uma letra, né? CH, duas letras com apenas um som. Aí ele colocou aqui, ó, na segunda coluna, o CH. Depois ele separou as sílabas. Chuvisco tem quantas sílabas? 3. E aqui ele desenhou, aqui você vai seguir o exemplo daqui, dessa legenda, tá? Quando você separar, se aquele dígrafo ficou na mesma sílaba, você vai fazer esse desenho aqui, tá? Se ficou em sílaba separada, você vai desenhar esse quadrinho aqui, tá? Na mesma sílaba, você vai desenhar esse desenho que é parecido com um triângulo, né? E se ficar separado, desenha um quadrinho, tá? E aí você preenche esse quadro, tá? Seguindo o exemplo, coloca o dígrafo, separa as sílabas e diz se ficou na mesma sílaba ou em sílabas separadas, desenhando o código que tem aqui embaixo, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, tá, gente? Atividade 7 e 8. Façam com cuidado, vão dando pausas no vídeo para vocês entenderem melhor, tá? E fazendo a questão devagar com a minha explicação, tá? Qualquer dúvida, perguntem no grupo, tá? Que eu vou atender todas as dúvidas no nosso horário lá, que a gente já sabe, de 7 às 11 e de 1 às 17 horas, tá? Estou com muitas saudades, beijinhos e até amanhã, nossa próxima aula. Tchau, tchau!